Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa disciplina, Gerência de Suprimentos. Espero poder contribuir um pouquinho com o aprendizado de vocês, dessa forma que está sendo nova para mim também. Então, espero melhorar cada apresentação, cada preparação de aula. Vou tentar trazer algumas coisas diferentes para vocês, mas no momento eu ainda estou adaptando, me adaptando e também estou aprendendo a manusear essa metodologia online, tá? Então, eu começo primeiramente pedindo desculpas para vocês e prometendo melhorar a apresentação a cada aula, tá bom? Vamos lá, gerência de suprimentos. Vamos começar fazendo uma breve revisão do que nós vimos nas aulas presenciais, né? O que nós vimos antes da pandemia. A gerência de suprimentos é uma atividade que consiste, primeiro, em comprar, adquirir, armazenar matérias-primas e insumos diversos, abastecer as linhas de produção, ou seja, os processos de execução de serviços, controlar esse consumo de forma com que não haja um consumo exacerbado e também não haja desperdício, alimentar de informações todos os setores produtivos quanto aos estoques disponíveis de todo tipo de material consumido na empresa. Então, quando eu falo alimentação de informações, significa o quê? Primeiro, todas as atitudes, as ações de aquisição e compra de materiais devem estar sim interrelacionadas com a alimentação de informações e troca de informações na obra, por exemplo. O abastecimento, o departamento de abastecimento que cuida, né, do almoxarifado, que cuida do almoxarifado central ou mesmo do almoxarifado local, né, em cada obra, precisa ter essa retroalimentação do departamento de compras, precisa ter essa retroalimentação também da equipe de trabalho que está lá na frente, na linha de frente produzindo. Como que está esse material? Esse material está sendo suficiente? Já está perto, né, de finalizar? Ou a gente tem que comprar antes? Como que funciona? Esse abastecimento precisa estar interrelacionado de alimentação de informações com os departamentos. O armazenamento. O setor de armazenamento tem que manter também todos os outros departamentos, o departamento de compras, o departamento de engenharia, a produção, precisa manter e alimentá-los de munidos de informação de quanto ainda tem de produto armazenado em estoque, como está o prazo de vencimento desses produtos, desses insumos. Por exemplo, o nosso querido material, cimento. Cimento, dentro de uma obra, ele não pode ficar armazenado por maior tempo que 90 dias. Então, significa o quê? Que eu preciso fazer uso desse cimento antes do seu vencimento. O prazo de validade dele é 90 dias. Então, a equipe de armazenamento precisa comunicar os outros departamentos, os outros setores, com relação ao prazo de validade, a quantidade que ainda tem, e se essa quantidade que ainda tem armazenado em estoque é suficiente para a execução dos serviços que ainda tem pela frente. E o controle do consumo. O controle do consumo também está inserido dentro de todo o processo da gerência de suprimentos. Por quê? Se não há controle no consumo, se há desperdício, se há perda de material, aquele planejamento anterior, inicial, lá na aquisição, não vai conseguir ser cumprido. A equipe de engenharia, a equipe de produção não vai conseguir atender ao planejamento caso esse controle do consumo não seja feito. Ou seja, vai ter desperdício, vai ter perda de material, vai ter prejuízo porque usou a mais, desperdiçou material, vai ter que comprar mais material para conseguir finalizar os serviços que vêm pela frente. E aí nós temos a ação decorrente do planejamento prévio da aquisição. Então nós temos aí o que comprar, ou seja, quais informações eu preciso informar
para que o insumo, um suprimento seja comprado. Quando comprar, eu preciso, como gestor de suprimentos, como gerente de suprimentos, eu preciso saber quando eu tenho que comprar cada material. Uma obra, ela tem um planejamento, ela tem um tempo de execução. Nesse tempo de execução, eu preciso planejar quando comprar cada insumo. Para onde eu vou comprar? Ou seja, eu preciso rastrear esse material, porque a minha informação de rastreabilidade vai ajudar a equipe de produção caso tenha, desculpa, algum problema futuro, alguma patologia por conta de defeito de fabricação ou por conta também de falta de qualidade e ensaios de determinado material e insumo. Agora, quanto pode ser gasto? Toda execução precisa também de um limite de valores dos insumos que são comprados. Então, o gestor de suprimentos não pode simplesmente fazer uma compra, ou seja, eu sei lá o que comprar, eu sei quando comprar, eu sei para onde comprar. Mas eu tenho também que trabalhar com a possibilidade do quanto, qual é o teto que pode ser gasto. Em todas as empresas, todas as construtoras, existe um limite, existe uma negociação para que o custo final dessa obra não seja superior ao que foi planejado. A informação também de quando entregar é extremamente importante, porque a partir do momento que eu sei o que eu preciso comprar com as especificações já descritas, com essas informações para aquisição, quando fazer essa compra para esse material chegar dentro do prazo? Para onde comprar? Qual serviço que vai utilizar aquele determinado material? Quanto que eu posso gastar? Eu também preciso ter uma noção. Na verdade, não é ter uma noção, eu preciso ter uma exatidão de quando esse material vai ser entregue, porque o atraso na entrega vai impactar, dependendo do serviço que você está precisando realizar, vai impactar no atraso da obra. Então, dependendo do serviço que você está executando, o seu material pode impactar, sim, a execução de um serviço subsequente, tá? Como é o pagamento? Como é a negociação, o relacionamento da empresa com o fornecedor? E quando que eu vou precisar comprar de novo? Porque, às vezes, aquele insumo eu não consigo comprar quantidade suficiente para toda a obra por falta de local de armazenamento, por conta do prazo de validade dele. Então, por exemplo, se a obra vai durar um ano, eu não vou comprar toda a carga de cimento e mandar entregar de uma vez só. Então, quando comprar de novo, pode ler-se também quando será entregue a próxima remessa, porque eu posso fechar o valor do cimento, mas eu posso pedir para entregar de forma planejada, de forma programada. Então, a definição do método determinado pela empresa pode ser procedimento documentado, ou seja, especificação de materiais e procedimentos de aquisição, fluxos de processos, sistemas operacionais, então, softwares, várias formas nós temos de controle para fazer a gestão dos nossos suprimentos. Essas formas de controle a gente vai mostrar um pouquinho mais para frente. Cada forma de controle possui fontes, e essas fontes nós conhecemos algumas delas. Cronogramas físicos financeiros, sim, por meio dos cronogramas físicos financeiros, nós conseguimos identificar qual serviço vai ser executado num determinado mês, qual é a quantidade de material, de valor que eu tenho naquele mês para poder utilizar na compra de material. Eu posso também, por meio do cronograma físico-financeiro, programar minha entrega a partir do mês de referência para início de um determinado serviço. Eu posso também desenvolver um planejamento mensal, dependendo da equipe técnica dentro da construtora que eu estou trabalhando ou da construtora que eu tenho. Fazer um detalhamento de projetos.
já deixar claro, especificar nos projetos qual é a especificação de cada material e também fazer memoriais descritivos. Por meio dos memoriais descritivos, eu posso identificar cada material por conta da especificação dele, para que eu possa ter informações para fazer a aquisição desses materiais. Então, quando comprar, é uma informação primordial, importante na gestão de suprimentos e insumos. Saber quando dar início ao processo dessa compra, ou seja, dar início ao processo da compra de um determinado material, ou até mesmo a contratação de um serviço, implica em uma gestão eficiente. Por exemplo, se eu fizer análise do cronograma abaixo, analisa comigo o serviço de esquadrias. Ele é o 7º item. Então, eu tenho aqui, na primeira coluna, itens de 1 até 10, onde eu tenho descrito alguns serviços, são 10 serviços, né? Os serviços gerais, fundações, estruturas, instalações, alvenaria, revestimento, esquadrias, que é o item que nós vamos analisar, o item 7. Aí, seguindo impermeabilizações, pintura e limpeza. Então, é um cronograma simples para a gente poder fazer um breve exercício. Esses serviços são executados em 6 meses, de acordo com esse cronograma. Então, nós temos aí os serviços gerais, eles têm início no primeiro mês, onde é realizado 10%. No segundo, no terceiro mês, são realizados 20% cada mês. No quarto mês, 10%. No quinto mês, mais 20%. E no sexto mês, encerra os 100% com esses 20%. E aí, quando nós fazemos a análise da esquadrias, do item esquadrias, item linha número 7, nós podemos observar o seguinte. Passado o primeiro mês, passado o segundo mês, no terceiro mês, nós começamos a instalação, está previsto, né, para início da instalação das esquadrias. Então, as esquadrias vão ser instaladas 10% no terceiro mês, que é no mês que ela inicia a instalação. No quarto mês, mais 20%. No quinto mês, mais 30%. E no sexto mês, os últimos 40% para fechar o total de serviços de instalação de esquadrias nessa edificação. Ou seja, no primeiro e no segundo mês eu não vou ter instalação de esquadrias, mas a partir do terceiro mês inicia a instalação. Então, quando eu analiso esse primeiro serviço, para dar de exemplo aqui para vocês, eu tenho o item 1. Existe alguma fonte para especificação do suprimento? O que nós falamos que seria fonte? Algum cronograma, algum manual, algum memorial descritivo de como serão as portas dessa edificação? Se existe, sim, ok. Se não existe, deve ser levado em consideração o tempo para a elaboração dessa fonte. Porque eu pergunto agora para vocês, vocês são gestores de suprimentos, gerentes de suprimentos de uma determinada obra, tá? E aí você pega um cronograma desse que está escrito aí, item 7, esquadrias, e você analisa nesses 6 meses. Você tem uma fonte, mas você tem alguma especificação dessas esquadrias? Você não tem. Existem cômodos que precisam de portas de vãos de 1 metro, outros de 60, outros de 70 centímetros, outros de 90. Você não sabe se essas portas, essas esquadrias, né, que estão falando, são nesse cronograma são externas, se são internas, se são esquadrias em madeira tradicional, ou se, né, a parte interna, ou se são esquadrias de PVC. Você não sabe se todas são da mesma medida, você não sabe se são esquadrias externas, esquadrias de alumínio, grandes vãos, você não sabe. Você só sabe que a partir do terceiro mês elas começarão a ser instaladas. Então, esse tempo para sentar, para trocar informações, como foi falado lá no início da aula,
Sentar para trocar informações com a equipe da gestão de suprimentos, com o engenheiro, com o arquiteto, com a equipe de planejamento é fundamental para definir essa especificação. Fazer uma planilha dessa edificação com todas as esquadrias que serão necessárias, todos os vãos, todas as especificações, para que você possa fazer a aquisição. Só que esse tempo precisa ser considerado. Em quanto tempo essas especificações serão definidas? Tá? Segundo, execução do pedido. Posterior à elaboração dessa fonte de especificação, existe a fase da execução do pedido. Ou seja, você já tem uma fonte, um cronograma, e você tem a fonte da especificação. Existe algum procedimento de aquisição? Como que eu vou fazer esse pedido? Então, eu vou realizar a análise do procedimento de aquisição, se ele existir, para contabilizar os prazos mínimos de orçamento. Agora, não existe um procedimento de aquisição? Professora, mas por que eu preciso de um procedimento de aquisição para fazer uma compra? Você precisa saber como é o procedimento de compra dessa obra, dessa empresa. Como é o procedimento? Você simplesmente pega a especificação, liga no fornecedor que você tem afinidade e aí você pede para comprar? Não sei. Existem algumas empresas, algumas construtoras que você precisa fazer no mínimo 3 cotações para você poder fazer o pedido de compra. Você precisa comprar de fornecedores qualificados, de fornecedores avaliados, para que você possa efetuar a negociação. Então, a maioria das construtoras, principalmente se elas são construtoras sérias e possuem sistemas de gestão da qualidade, possuem certificação, ela impõe um processo, um método de aquisição, no qual o responsável pela compra precisa, para fazer o pedido com base em todas as especificações que ele tem, todas as fontes que ele tem, ele precisa fazer uma cotação em no mínimo 2, 3 empresas fornecedoras para que esse pedido possa ser emitido. Então, além de fazer a cotação, precisa também encaminhar para o departamento de aprovação. Ou seja, faz a cotação, identifica o número de fornecedores para realizar essa cotação, se existe um número mínimo, e o prazo de aprovação para o responsável do setor, porque nem sempre quem compra, quem faz o pedido, na maioria das vezes, né, nem sempre quem compra e quem faz o pedido é o responsável pela aprovação. A forma correta, na verdade, é quem faz a solicitação, o orçamento, quem faz o pedido, pesquisa de preço, monta um mapa de cotação em 3 fornecedores. Essa pessoa não é quem aprova o orçamento. Existe um outro profissional na área de gestão de suprimentos, que pode ser o engenheiro, pode ser o diretor técnico, que vai realizar a autorização e a escolha de qual fornecedor vai estar apto para fornecer aquele insumo, aquele suprimento para a obra. Depois da autorização, depois da aprovação, vem a fase de verificação da entrega. Esse material tem a pronta entrega? Ou seja, foi definido o fornecedor, você já tem que saber se esse material tem a pronta entrega, qual é o prazo de fabricação e também o prazo de transporte e entrega na obra. De que adianta você aprovar um fornecedor e você ter um fornecedor aprovado se ele não tem o material para ser entregue dentro do prazo que você tem? E aí você vai analisar o impacto. Caso haja atrasos na entrega com esse prazo que o fornecedor repassou para você, qual que é o impacto que vai ter na obra? Existe algum impacto na sua obra caso esse fornecedor não entregue ou atrase o seu material? E aí, vamos prosseguindo.
A análise do local de armazenamento. Na data prevista para entrega, haverá local para armazenamento? É um local apropriado? É um local onde vai haver preservação desse suprimento até o momento dele ser utilizado na obra? E aí faz análise também da equipe. Quando esse material chegar, estiver armazenado, estocado, a empresa possui equipe que vai atuar na execução desse serviço, de execução, por exemplo, na instalação dessas esquadrias. Então, tem que prever o prazo para contratação do serviço e mão de obra especializada. O tempo de cada etapa até a entrega, o armazenamento do material, deve ser estimado pelo responsável da gestão de suprimentos, o gerente, o gestor de suprimentos da empresa. E esse tempo deve ser estimado, deve ser confirmado pós-entrega e deve ser registrado. Professora, por que eu preciso registrar esse tempo? Por que eu preciso acompanhar esses prazos? Desde quando foi solicitado o material para fazer o pedido lá com o comprador? Porque nós, como equipe de gestão de suprimentos, precisamos desenvolver cronogramas de compra para que eles sejam elaborados com base nessa redução desse prazo entre o pedido e entrega, com o objetivo de criar um método padrão. Então, por exemplo, a partir do momento que eu começo a registrar, a anotar esse prazo, eu já sei que para quando eu tiver instalação do mesmo perfil de esquadrias numa próxima obra, eu vou precisar de tanto tempo para começar a fazer o pedido. E aí, existem softwares, existem métodos que controlam esse tempo, esse prazo, e auxiliam, inclusive, no chamado do responsável pela gestão de suprimentos. Olha, daquele sinal, o software manda um e-mail, daquele sinal, ó, de acordo com o seu planejamento, faltam tantos dias para você dar início à negociação do item esquadrias. E a partir daí você começa a negociar antes e não deixa perder esse prazo. Você começa a fazer isso com todos os materiais, com todos os insumos, para que você consiga atender o prazo. Aí agora eu pergunto, se o meu tempo calculado de compra deste suprimento foi de 30 dias, todo esse período entre o pedido, orçamento, aprovação do orçamento, aprovação da cotação, liberação, autorização da direção para que pudesse ser comprado, o prazo de transporte, entrega desse material, organização do local de armazenamento, eu consegui marcar, registrar, ou seja, confirmar e registrar em 30 dias. Quando esse material deve começar a ser negociado, analisando o meu cronograma? Quando que eu preciso começar a negociar esse material? Eu preciso começar a negociar até o último dia útil do primeiro mês. Ou seja, o meu item 7 esquadrias, eu preciso, de acordo com o tempo que eu confirmei e registrei, eu preciso pedir começar a negociar esse item já no primeiro mês, antes que o primeiro mês termine. Porque se eu iniciar no segundo mês toda essa negociação, eu vou ter um atraso na obra. Eu vou ter um atraso na obra. Porque quando chegar no terceiro mês, eu não vou ter como cumprir com o meu cronograma físico estipulado, planejado e aprovado com toda a equipe. Agora eu pergunto para vocês, quais são os problemas que podem surgir numa situação em que o material não é entregue ou eu não cumpra com o prazo de pedido, entrega do material para que ele seja instalado dentro do meu cronograma? Uma situação já até presenciada por mim foi numa edificação onde as esquadrias as esquadrias em blindetes, dependiam das pingadeiras
para que fossem instaladas. Elas dependiam da instalação das pingadeiras para que, na verdade, elas fossem, o vão fosse conferido e fosse encaminhado para a fabricação. E um atraso nas pingadeiras, na instalação das pingadeiras, conseguiu, no final da obra, atrasar quase 25 dias por conta desse prazo de pedido, de medição, de fabricação, e o impacto de 25 dias numa obra, dependendo do porte dela, eu acho que em toda obra ela tem um prejuízo, mas dependendo do porte da obra, o prejuízo é muito maior. E dependendo do serviço que foi afetado, o prejuízo é maior ainda. Eu quero compartilhar com vocês também uma situação que aconteceu em uma outra obra, mas no finalzinho da aula, que vocês vão poder ver o quanto de prejuízo acarreta em casos de falta de planejamento e gestão de suprimentos. Não há como identificar o que eu tenho que comprar e para onde eu vou comprar, quando e quanto pode ser gasto entre a compra e a entrega do material, quando eu não tenho fonte, quando eu não tenho uma planilha estruturada de cronograma físico, quando eu não tenho um cronograma de compras, quando eu não tenho um manual de especificação, quando o projeto não está bem detalhado, quando eu não tenho um software ou um método de controle que me ajude a fazer toda a padronização do meu processo. Então, essas fontes de cronograma, planejamento mensal, detalhamento de projetos, são necessários. E ainda, se as fontes não forem utilizadas como base, de forma correta, vários problemas podem ocorrer por falta de um bom gerenciamento de suprimentos na obra. Primeiro, atraso de etapas ou até mesmo na entrega da obra, como eu mencionei para vocês, o fato das pingadeiras não serem instaladas acarretou no atraso da instalação das esquadrias em blindex, que atrasou na pintura, que atrasou na entrega da obra. Perda de outros insumos armazenados, dependendo do serviço, se for um serviço que precisa de um material que tenha prazo de validade, pode ter perda de material, né, insumos. Prejuízos com recursos humanos, às vezes a equipe que está ali, que você contratou, fica ociosa e você não tem como mandar a equipe embora para depois recontratar de novo. Você tem que replanejar essa equipe, mas dependendo do serviço, você não pode colocar essa equipe para fazer um outro trabalho para não ter desvio de função. Então, você vai continuar gastando com marmita, alimentação, vai continuar gastando com imposto, com salário. Então, isso pode acontecer. Prejuízos com locação de equipamentos. Às vezes o serviço está lá parado, você tem lá a betoneira locada, tem andame locado, tem balancinho locado, e você não pode mandar devolver porque tem que esperar o material, o insumo chegar, que está precisando, que precisa para um determinado serviço, mas você tem equipamento locado lá e você não pode parar com a locação, porque você não sabe quanto de atraso você vai ter e você vai gastando com a locação de equipamento na sua obra. Então, são prejuízos que, se você colocar no papel, dependendo do porte da obra, você tem um prejuízo, você tem um custo muito alto e pode até, assim, implicar aí em situações que podem, né, complicar até o bom andamento empresarial. Aí eu queria passar para vocês o exemplo, como eu prometi, da falta de gestão de materiais, a falta de gerenciamento de suprimentos em uma obra. A gente tem aí, imagina, um edifício de 20 pavimentos, esse é um fato real, é um edifício de 20 pavimentos que contém 30 unidades, ou seja, eu tenho 20 pavimentos e eu tenho 30 apartamentos. De acordo com o cronograma, a previsão para início da instalação das esquadrias era para o mês de setembro do determinado ano. O tempo estimado para o processo de aquisição do material também foi de um mês, ou seja, em 30 dias ele tinha ali que, com antecedência, programar toda a compra do material para que ele chegasse em setembro. Só que quando, no mês de janeiro, o que aconteceu? A indústria propôs uma negociação com a direção da empresa.
E aqui entra aquela falta de interação, de comunicação e de informação que a gente falou que é necessário lá no início da aula. Lá em janeiro, quando a indústria ligou para a direção da empresa, ela propôs uma negociação de fornecimento das esquadrias. E o diretor encaminhou um diretor técnico e um outro funcionário da empresa para a indústria. Quando eles chegaram na indústria, eles viram o produto, negociaram o produto, gostaram das demonstrações, dos testes feitos ali e saíram de lá animados com a qualidade e o desempenho do produto. Quando retornaram para Cuiabá, conversaram com a direção, a alta direção, a direção administrativa e financeira, e decidiram fazer a compra desse material. Porém, quando fizeram a compra, eles acordaram por conta do desconto e do preço que em fevereiro esse material seria entregue na obra. Então, em meados de fevereiro, esse material chegou na obra. Porém, nesse período, não havia nenhum espaço adequado para armazenamento dessas portas, dessas esquadrias de madeira. E o que aconteceu? O engenheiro, naquela situação de estar com o caminhão descarregando ali parado, que veio de fora, para descarregar na obra, teve que improvisar um local, e ele improvisou um local no subsolo, no primeiro subsolo dessa edificação, desse prédio de 20 andares. Então, os materiais não foram armazenados de forma correta. Observa que teve uma falha de comunicação, observa que não seguiram a fonte cronograma físico, não seguiram a instrução de aquisição, foi uma compra direta feita pela direção. E aí, nós temos aqui algumas imagens de como as portas foram instaladas. Porque diante da utilização das portas em setembro, foi evidenciado que muitas delas estavam com patologias por terem sido armazenadas em local inapropriado. Elas sofreram influência de umidade, de intempéries, então elas ficaram com vários sinais, várias patologias que podiam ser visíveis. Aqui é um exemplo de uma delas, na folha da porta a gente pode observar essas ondulações. Aqui nós temos também outra folha, várias ficaram dessa forma, com essas ondulações. No batente, no alisar, foi identificado também manchas pós-lavagem do apartamento. Então, todos os apartamentos que foram lavados para entrega de obra, lavagem comum de entrega de obra, sem produto agressivo, apenas com água no porcelanato, foi identificado que ficaram com essas manchas. Esse tipo de situação aconteceu somente na obra, porque, de acordo com informações do departamento técnico, o engenheiro técnico que fez a viagem para a indústria, junto com o outro funcionário, viu os testes sendo realizados, as portas foram... Eles fizeram a imersão das folhas, da porta, do conjunto de porta inteirinho, em um líquido colorido por algumas horas, e a porta não teve nenhum tipo de infiltração. Porém, o material entregue teve esse desempenho na primeira lavada do apartamento, que foi uma lavada para entrega para os proprietários. E aí, nós temos o seguinte resultado. Primeiro, foi feita a instalação desse material em todos os apartamentos para cumprir o prazo de entrega, porque se não fosse instalado a partir de setembro, teria sérios problemas depois para aguardar outras portas, outra negociação. Então, a direção tomou a decisão de fazer a instalação das portas nos apartamentos. Houve um processo de recebimento e vistoria prejudicada, porque o primeiro cliente que foi receber o apartamento, ele evidenciou esses defeitos nas portas. Quando ele evidenciou a porta, os defeitos, as patologias, ele falou, não, eu vou aceitar o apartamento, mas eu solicito que as portas sejam trocadas. Eu não quero receber, eu vou receber parcialmente, eu não quero receber o meu apartamento com essas portas. Então, eles pontuaram durante a vistoria que queriam que as portas fossem
trocadas. A partir daí, com toda a tecnologia hoje, com essa facilidade que a gente tem de comunicação, esses primeiros proprietários, nas primeiras visitas do primeiro, segundo apartamento, encaminharam mensagens de WhatsApp para os demais proprietários, que já tinham, inclusive, um grupo. Encaminharam mensagens falando sobre a situação das portas. E o que aconteceu nas próximas visitas, do terceiro, quarto, quinto, sexto, até o 20º pavimento, simplesmente todos os proprietários chegavam e já falavam, ó, eu vou fazer a vistoria, mas eu já adianto para vocês que eu não quero o meu apartamento se as portas estiverem conforme elas estão instaladas no apartamento de fulano de tal. E assim, nós entregamos todos os apartamentos nessa construtora, porém, com essas patologias e com a identificação dos 30 apartamentos que não aceitaram, 30 proprietários que não aceitaram as portas. Outro passo, a comunicação entre os clientes sobre a rejeição das esquadrias gerou um desconforto grande dentro da empresa. Porque se os clientes comunicaram entre si, eles poderiam também comunicar fora do grupo. Então, é uma preocupação com a visão, a satisfação do cliente no mercado. Então, o que a construtora fez? Ela propôs trocar todas as portas das unidades ou indenizar em R$15 mil cada proprietário. E aí ela teve um prejuízo, contabilizando esses R$15 mil pelos 30 apartamentos, de R$450 mil. Agora, eu pergunto para vocês, R$450 mil é um prejuízo considerável ou não? Claro que é. Esse prejuízo foi em um serviço que não houve uma gestão efetiva do suprimento portas. Então, é uma questão muito importante, uma questão que merece atenção dentro de uma empresa construtora. E nós, como profissionais da área técnica, nós precisamos ter consciência da preservação dos insumos, da gestão na compra, da gestão do recebimento, da gestão no armazenamento, da utilização do insumo, do material. Além disso, tudo que nós formos fazer dentro de uma gerência de suprimentos precisa ser, de certa forma, registrado, precisa ser guardado para que não haja nenhum tipo de... como que eu posso falar? Se você não guardar as informações, se você não registrar o que está acontecendo dentro de uma empresa, caso faça parte de uma equipe de gestão de suprimentos, o que poderia ter acontecido aqui nessa situação desse edifício? Se não houvessem registros de quando foi entregue, de como foi armazenado e por que foi armazenado no subsolo, talvez haveria aqui uma demissão do engenheiro, demissão do controle da qualidade, troca de equipe. Então, aqui, ainda bem que nesse caso, houve reconhecimento do erro por parte da direção. Eu vou passar para vocês agora, pessoal, esse pequeno exercício. Eu gostaria que vocês desenvolvessem como tarefa um fluxo para a gestão do suprimento concreto usinado, a partir desses quadrinhos que eu coloquei aqui embaixo. Então, eu gostaria que vocês, na verdade, colocassem na ordem, olhassem todos esses quadros e colocassem na ordem que vocês acreditam que é a ordem certa para poder fazer a gestão desse suprimento dentro da obra. Tá ok? Então, é uma tarefa tranquila, não é uma tarefa difícil, mas se vocês tiverem dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Nós temos o nosso grupo no WhatsApp, podemos conversar no grupo também, tirar dúvidas e trocar ideias, tá bom? Um abraço para vocês, pessoal!